Em 2018, participei da banca de doutorado de Tiago Oliveira, na Universidade Federal Fluminense. Ele defendeu a tese intitulada Entre a Crítica das Armas e as Armas da Crítica, trotskistas na ditadura militar, 1967-1973. Compunham a banca estudiosos da história do trotskismo e das esquerdas, como Felipe Demier e Demian Bezerra de Mello. E foi comentado que, com o acúmulo de estudos na área, a história do trotskismo no Brasil já se apresentava como uma espécie de seção da história das esquerdas no mundo universitário. Achei interessante, pois, quando comecei o mestrado sobre o porte, em 1993, estimulado por professores como Maria Helena Rolim Capelato, os estudos eram escassos. E eu pensava que o assunto sequer seria admitido no que eu via, então, como o distante e hostil mundo acadêmico. Mas o que a esquerda e a luta socialista e o trotskismo podem ganhar com a formação deste campo de estudos? Gostaria de destacar um aspecto. Em seu texto, Por que a História do Movimento Operário, de 1980, o historiador francês de origem romena, Georges Haupt, pondera que, tradicionalmente, a historiografia operária foi obra de militantes, destinada a militantes, guiados pela paixão da pesquisa e do respeito à verdade histórica, mas também por seus próprios compromissos, subordinados às exigências de sua opção política, tributários das lutas apaixonadas que dilaceram o movimento operário. Haupt afirma, então, que o rigor e as exigências universitárias ajudaram a criar uma contracorrente, a fazer prevalecer um outro modo de compreender, abordar e realizar a história operária, o que, eu acredito, vale também para a história das esquerdas. Indo ao ponto, penso que as organizações de esquerda e as trotskistas, em particular, podem enriquecer sua reflexão crítica sobre sua própria experiência, dialogando ou incorporando problemáticas e conceitos da sociologia dos partidos políticos. E é o que eu vou tentar fazer aqui. Parto de um discreto episódio recente da história do trotskismo. No dia 8 de agosto, sábado, um grupo de ex-camaradas de Paulo Roberto Pinto, o Jeremias, trocaram mensagens por e-mail de homenagem ao jovem trotskista, assassinado em També, Pernambuco, há 57 anos, quando tinha 21 anos. Em uma das mensagens, um companheiro escreveu, abre aspas, lembro-me ainda como se tivesse acontecido há poucos dias. Eu estava na Faculdade de Arquitetura do Recife, onde estudava, quando Diego, que havia chegado de São Paulo, entrou na sala com o jornal Última Hora na mão, totalmente transtornado, e me disse, assassinaram Jeremias. Era a manhã do dia 8 de agosto de 1963. Desde então, todos os anos, nesta data, recordo esse dia fatídico. Fecha aspas. Quero partir da lembrança desse acontecimento e peço a atenção de vocês para duas situações reveladoras do que era o POR. Quem entrou na Faculdade de Arquitetura, Diego, era um militante uruguaio chamado Gabriel Labat, que se mudara para o Brasil com a companheira Magda Echeverri e filhos em 1959, substituindo Guillermo Almeida, o argentino que criara o núcleo pioneiro do POR,
em 1952. O que estava fazendo um uruguaio em Pernambuco? Diga-se de passagem, não era o único. Pedro Makovsky também lá se encontrava, um outro uruguaio. Temos aqui uma primeira característica importante do POR, e talvez de muitas organizações trotskistas. Não quero discutir, nesse momento, o valor do internacionalismo destes abnegados militantes, mas, sim, discutir o fato do ponto de vista da teoria da organização dos partidos. As presenças de Guilherme e depois Diego, como líderes do partido de 1952 a 1966, revela que o POR era uma organização de legitimação externa. Ou seja, uma instituição externa, o Bureau Latino-Americano da Quarta Internacional, o BLA, e depois o Secretariado Internacional da Quarta Internacional, fundada pelo Grupo de Posadas em 1962, eram a principal, ou talvez a única, fonte de legitimação das lideranças internas. Essa característica da organização teve sempre dois efeitos importantes na história do POR. Um, limitou muito sua autonomia organizativa e também sua liberdade e criatividade para a elaboração das estratégias políticas que eram definidas externamente. Esse é o item 2. Mas temos também outra presença, embora desaparecido fisicamente, importante na cena descrita, que é a de Paulo Roberto Pinto, ex-operário gráfico de Mogi das Cruzes, em São Paulo, tornado militante profissional e enviado para o Nordeste, dando início, que eu saiba, à organização do trotskismo fora do eixo Sudeste-Sul. Essa presença do Jeremias revela duas outras características importantes do POR. Primeiro, Posadas entendia que o sentimento de fusão com as massas, como dizia, a capacidade de conviver com os trabalhadores e trabalhadoras, compreendê-los, era a condição para a elaboração política. Assim, a proletarização, no caso de Jeremias, transformação em trabalhador rural, virou um verdadeiro rito de passagem em muitos casos. Esses valores de abnegação e desprendimento eram vistos como mais importantes e como condição para a elaboração de uma linha política correta. Um outro exemplo, Guilherme Almeida morou no Brasil de 1952 a 1959, aproximadamente, residindo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Sorocaba. Foi enviado também para a militância no Peru, no México, no Iêmen do Sul, Líbia, Itália, países onde havia seções ou contatos. Gabriel Labat militou na Líbia. Além disso, outra característica, Posadas acreditava que a ascensão revolucionária dos anos 60 vinha do Terceiro Mundo. E 2 anos antes daquele ano de 1963, em que Jeremias foi assassinado, Fidel Castro havia declarado que a Revolução Cubana tinha caráter socialista. E 1 ano e meio antes, a Revolução conquistara a independência da Argélia. Em ambos processos, com presença de organizações trotskistas, ligadas à corrente liderada por Posadas. Era o crescimento da Revolução Colonial em socialista, a forma da Revolução Permanente naquele momento. Em Cuba, em 1960, formou-se o POR, que começou a publicar o jornal Voz Proletária. A militante Olga Scalabrini, uruguaia, foi a Cuba em setembro de 1959, como delegada do BLA, e foi entrevistada até por uma rádio
em Cienfuegos. Hidalberto Ferreira era o secretário-geral do POR cubano. Era militante da Quarta Internacional desde os anos 40. Seus 3 filhos, Hidalberto Filho, Juan León e Ricardo Ferreira, participaram da guerrilha nas colunas de Fidel Castro e de Raul Castro. A companheira de Hidalberto, Guarina Ramírez, também atuou em Sierra Maestra, dando aula aos camponeses. Devem também ser lembrados os nomes de Roberto Terreira e José Medina. Quanto à Revolução Argelina, em seu livro João Goulart, uma biografia, Jorge Ferreira registra que, em junho de 1965, quando Arraiz chega a Argel, no seu exílio, os cubanos teriam encontrado com Ben Bella, presidente da Argélia, que é caracterizado por Ferreira como um parceiro para o projeto revolucionário intercontinental. Jorge Ferreira fala, na página 573 do livro: unidas, Cuba e Argélia dariam uma nova diretriz à revolução no Terceiro Mundo. A Argélia influenciando países africanos e Cuba a América Latina. Formariam um exército internacionalista financiado pelo petróleo argelino. Portanto, quando o Grupo de Posadas rompeu com a Quarta Internacional, em 1962, o principal incentivo coletivo oferecido a seus seguidores foi a promessa, o anúncio de que a revolução avançava da periferia para o centro, que os europeus estavam acomodados e que, em um prazo não muito longo, esse processo revolucionário chegaria ao seu desfecho. Sabemos que as coisas não se passaram assim. Em 1962, os militares derrubaram o governo de Arturo Frondizi, na Argentina. Em 1964, ocorreu o golpe militar no Brasil. Os trotskistas foram reprimidos em Cuba. André Afonso foi preso distribuindo o jornal Voz Proletária em dezembro de 1963 e, em maio de 64, foi condenado a 5 anos de prisão, assim como 2 outros militantes receberam penas menores, mas também foram condenados por atividades políticas, Florídia Fraga e Ricardo Ferreira. Em 1965, os Estados Unidos intervieram na República Dominicana e o Ben Bella também sofreu um golpe e foi deposto por Boumediene na Argélia. E aquele projeto, então, ao qual me referi, não foi adiante, né, da formação do Exército Internacionalista entre cubanos e argelinos. O que nos interessa nesse momento aqui é lembrar que a sociologia dos partidos políticos entende que as organizações voluntárias são mantidas por uma oferta, mais ou menos manifesta ou oculta, de incentivos por parte dos líderes. Esses incentivos são de 2 naturezas: coletivos, de identidades, de ideologia, e entre eles podemos entender esse anúncio do triunfo da revolução da periferia para o centro como um incentivo coletivo, né? E os outros incentivos são incentivos chamados seletivos, incentivos materiais. Quando incentivos coletivos perdem o seu apelo, a sua credibilidade, as lideranças e a participação dos militantes na organização voluntária ficam abaladas. Não por acaso, 2 anos depois do golpe militar no Brasil, no começo de 1966, o POR sofreu sua primeira ruptura séria. Em sua 5ª conferência, foi apresentado um documento coletivo assinado, entre outros,
por Maria Hermínia Tavares de Almeida, hoje cientista política, professora livre-docente da USP, aposentada, e Fábio Munhoz, que iria participar da fundação da Organização Comunista 1º de Maio. A apresentação desse documento e nessa quinta conferência tem início uma nova fase do trotskismo brasileiro. Eu interpreto assim. O documento intitulava-se Criticar, Planejar e Construir o Partido Coletivamente. Seus 5 assinantes foram atacados na conferência como traidores por questionarem o regime de organização interna, que chamavam de central personalismo, e por questionarem os vícios do fechamento da organização, cobrando, entre outras coisas, um estudo completo, econômico, sociológico e político do país e de cada região importante. O posadismo começava aí uma trajetória de descolamento da realidade, que iria gerar equívocos políticos hoje evidentes, como a crença na regeneração parcial da burocracia soviética, a crença na transição ao socialismo como um processo desencadeado pelo enfrentamento do sistema capitalista contra o sistema socialista, culminando com a guerra atômica. A crença na eficácia política do que se chamava entrismo interior, influenciando direções das organizações de esquerda ou nacionalistas pelo poder das ideias. Junto com estes equívocos, o posadismo ficou mais conhecido por outras proposições, como a existência de formas de vidas superiores em outros planetas e a defesa de práticas como o parto subaquático e a importância da comunicação com os golfinhos. Gitlitz, autor do livro I Want to Believe, Posadism, UFOs and Apocalypse Communism, lançado recentemente pela editora Pluto Press, concedeu entrevista à revista Jacobin Brasil, garantindo, para minha surpresa, que Posadas se tornou uma lenda online, nas redes. A entrevista de Gitlitz contém vários erros, como a afirmação de que Posadas acusou Fidel Castro de matar Che Guevara, sendo que Posadas acreditava que Che teria sido assassinado pelo stalinismo, liderado por Aníbal Escalante, em Cuba, e que Fidel não teria se omitido. Mas Gitlitz afirma algo sobre o que, creio, devemos pensar. Ele disse que o riso provocado pelo posadismo em militantes de outras organizações era uma reação semelhante à que temos quando vamos ao parque de diversões e vemos nossa imagem distorcida no espelho. O que acho que ele quis dizer com isso? Voltando à sociologia dos partidos. A mesma adota uma distinção entre seitas e igrejas. De forma metafórica, usa essas categorias. Igrejas são organizações grandes, formadas por coalizões, que adotam um estilo político mais pragmático. Seitas são organizações pequenas, que se confrontam com seus adversários fortemente, em termos políticos e ideológicos. A diferença fundamental entre elas é que possuem distintos graus de coesão interna. A comunidade de valores políticos e a coesão são encontradas mais frequentemente em organizações pequenas. A literatura sobre seitas políticas oferece muitos exemplos de grupos pequenos, muito centralizados, cuja coesão é conseguida graças a fortes barreiras para o ingresso nesses grupos. Então, o regime de seita, que pode, no seu fechamento e isolamento, criar um ambiente propício ao central personalismo e ao que Carlos Nelson Coutinho
chama de bizarrices ao analisar o personagem Policarpo Quaresma de Lima Barreto, esse regime de seita é a doença política que acometeu o pó. E devemos refletir seriamente sobre essa experiência. Organizações que gastam muita energia para manter coesos seus adeptos, não admitem divergências, selecionam com rigor seus ingressantes, podem estar se tornando uma seita do tipo posadista, acreditando que estão construindo um partido bolchevique. Obrigado. Boa noite.